A estratégia para ganhar dinheiro com o mercado parado, né? Então essa estratégia nos deu 18% na nossa última operação. E como que faz para estar montando a estratégia? Que estratégia é essa? Quando montar? Quais são as variáveis ou variações possíveis, né? Prós e contras aí da estratégia. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo todo o passo a passo aí dessa estratégia, de como montar para que você possa estruturar a sua estratégia, sua operação e colher bons resultados aí também, tá? Então antes de mais nada, deixa o seu like, seu joinha aí no vídeo, que é super importante pra gente, para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. E também, se você não está inscrito aí, clica no botãozinho que tá aqui embaixo, faz a sua inscrição, clica no sininho para receber as notificações quando o novo vídeo estiver indo pro ar, né? Então a gente está sempre postando aqui novos vídeos de estratégia também, e eu vou mostrar aí uma estratégia bem clássica, na verdade, no mercado. E toda estratégia com opções a gente consegue fazer inúmeras variações, né? Inúmeros manejos ali da estratégia, e eu vou mostrar aqui algumas formas em que eu gosto de estar utilizando essa estratégia. Então fica de olho que a gente vai estar mostrando isso daí. Bom, você já deve ter percebido que o mercado ele segue algumas leis da física, né? A movimentação, principalmente a lei aí da inércia, onde os corpos tendem a se manter em um determinado momento até que tem uma força contrária que pare aí esses corpos, né? Inclusive a gente tem aí um dos tutores, né? Ele é doutor em física e ele estuda justamente essas leis da física aí aplicado ao mercado, então é muito bacana. É comum eu esquecer que as outras pessoas têm limitações. É tão triste. Mas isso significa que as movimentações de alta, as tendências de alta tendem a dar continuidade, né? Se a gente tem um preço do ativo subindo, esse preço tende a, por um espaço de tempo, continuar essa movimentação de alta, ou se o mercado está em queda, despencando, o preço também ele segue essa movimentação inercial, né, de continuar com a movimentação de queda por um determinado tempo, até que entre uma força contrária, ou seja, uma força compradora, né? Só que não significa que o mercado ou tem que estar subindo ou tem que estar caindo, ele pode simplesmente estar estacionado, ele pode estar de lado, né? Então nem tudo só sobe ou cai, e essa movimentação lateral acontece também no mercado, só que usando o mercado de opções a gente consegue montar as estratégias que a gente consegue ganhar com essa movimentação mais estacionária aí do ativo, tá? Então eu vou estar mostrando aqui a estratégia que a gente usou e que a gente já faz algumas recomendações dessa estratégia lá no meu canal de recomendações, que é a estratégia chamada de Iron Condor. Bom, a estratégia de Iron Condor, ela tem aqui basicamente duas partes aqui dessa estratégia. Ela consiste numa primeira parte aqui de uma trava de baixa com call, ou seja, uma operação de crédito em que você recebe para estar montando, né? Então, uma operação aqui de crédito. E você tem a trava de alta com put, que basicamente é uma estratégia também de crédito que você recebe para montar aqui a estratégia. No final das contas, né, o Iron Condor, no total aqui, é uma operação de crédito. Você recebe um dinheiro em conta corrente para estar montando a estratégia. Ele não vai exigir que você tenha ali naquele determinado momento dinheiro disponível em conta corrente, ou seja, você pode utilizar margem ou ativos que você tem ali na sua carteira que possam ser utilizados como margem de garantia para você estar montando aqui a estratégia, tá? Então, trava de baixa, trava de alta, vai ter aqui no canal um vídeo aí falando sobre essas estratégias, mas a gente vai destrinchar aqui um pouquinho mais, tá? Vamos lá, vamos falar aqui da forma clássica de estar montando aqui um Iron Condor, que é o que? A forma simultânea. E você pode olhar aqui basicamente por duas frentes, duas perspectivas, tá? Você pode estar utilizando ali o gráfico ou os fundamentos para imaginar que o preço vai continuar naquela movimentação mais estável, ou você pode estar utilizando até análise estatística. Mas eu quero mostrar aqui na prática um pouquinho mais, né, de como é que funciona essa estratégia aqui. Eu vou colocar na tela onde a gente tem neste momento aqui o mercado
rolando, tá? O mercado está rodando, onde o mercado está funcionando aqui normalmente. E aqui, como exemplo, eu peguei, ó, Bradesco, tá? BBDC4, imaginando que o ativo vai ficar de lado, ele vai ficar lateralizando. Se a gente abrir aqui um próprio gráfico do Bradesco, a gente vê que é um ativo que ficou nessa movimentação lateral lá desde setembro de 2021, até deu uma puxada aqui para cima, voltou aqui para baixo com força. Essas linhas que eu trabalho basicamente são linhas de desvio padrão, que eu trabalho ali dentro de um vencimento. A gente vai estar falando um pouquinho mais para frente disso daqui, mas eu posso trabalhar, né, com a hipótese de que o preço ele vai se manter ali estacionário nessa região e que ele vai continuar lateralizando. Pensando nisso, eu vou pegar aqui vencimento do dia 14/4, tá? Não sei quando esse vídeo está indo no ar ou quando você está assistindo aqui esse vídeo, mas neste momento aqui faltam 28 dias para o vencimento aqui dessa opção. Bom, neste caso, eu poderia montar aqui nessa parte de cima, eu vou montar uma trava de baixa com call e aqui nessa parte eu vou montar uma trava de alta com put. Ou seja, se o mercado ficar nessa região, é a região de ganho tanto da trava de baixa com call quanto da trava de alta com put. Vamos ver aqui, eu vou pegar um preço aqui mais simétrico, ou seja, se a gente tem aqui o preço neste momento nos 19,46, uma trava de baixa com call, eu poderia pegar aqui, ó, 20,71 strike e 21,71. Então, neste caso aqui, eu monto uma trava de baixa. O que significa isso daqui? Pô, eu tô recebendo 20 centavos para estar montando essa estratégia. Se o mercado se mantiver abaixo aqui desses R$ 20,92, o que acontece? Essas duas opções vão virar pó e eu fico com o dinheiro que eu recebi de crédito. Tá? Se o mercado subir, o que acontece? Eu vou ter obrigação de vender o ativo a 20,71, tenho o direito de comprar a 20,71, vou perder R$1, mas como eu recebi 20 centavos na montagem da operação, eu vou perder aqui, nesse caso, 80 centavos. Tá? Então isso daqui seria a trava de baixa com call. A trava de alta com put, eu poderia pegar aqui a venda dos 18,71 com a compra dos 17,21. Então, deste lado esquerdo, eu tenho a trava de alta com put e deste lado direito eu tenho a trava de baixa com call, ou seja, duas posições de crédito que eu estou recebendo para montar. Ou seja, nessa região aqui, verdinha ou azulzinha aqui, é onde eu tenho ganho tanto da trava de baixa quanto da trava de alta. Estou recebendo 34 centavos para montar a posição. Se ficar nessa região, é a região onde não tem exercício para nenhuma das opções e eu fico com todo o dinheiro que eu recebi para estar montando aqui a estratégia. A gente já viu o cenário de prejuízo aqui para trava de baixa com call, mas é trava de alta com put. Bom, se o mercado cai aqui e vem para os 16,34, por exemplo, o que acontece? Essa trava de baixa vai dar ganho, mas a trava de alta vai dar loss, vai dar perda. Ou seja, neste caso aqui eu seria obrigado a comprar a ação a 18,21, tenho direito de vender a 17,21, vou perder R$1, só que eu ganhei 35 centavos para montar a posição. 35, 34, então minha perda aqui, ó, se for 34 centavos, vai ser de 66 centavos por opção ou R$66 por lote mínimo. Então isso daqui basicamente é um clássico Iron Condor, onde eu estou mantendo aqui essas pontas simétricas, tá? Aqui já de início, você já pode pensar o seguinte: pô, Léo, não tem o risco-retorno legal. Eu ganho 34 para perder 66. Beleza. Uma coisa que você tem que avaliar é a probabilidade de retorno, tá? Então, é uma estratégia onde a gente tem uma probabilidade de ganho aí também maior, principalmente se o preço está travado ali em uma região. Bom,
eu posso olhar tanto pela questão gráfica aqui, tô vendo que o ativo está lateralizando, 18,70 aqui abaixo, é um ponto de suporte, 21,30 é um ponto de resistência, eu posso montar aí essa estratégia com base nesses pontos, e a gente tem estratégia, quando a gente fala aqui da clássica, é a simultânea. Seria eu simplesmente colocar essa estratégia aqui, enviar a ordem e colocar para rodar e esperar pegar a minha posição. Mas eu posso montar de uma forma que seria aqui a não clássica, né? Ou uma variante aqui, a gente vai ter inúmeras variantes, tá? Eu posso montar primeiro uma compra de call, depois fazer a venda da call, enfim, a gente vai ter aí infinitas possibilidades, tá? Mas quando eu pego aqui essa variante, e essa variante específica, eu chamo aqui de não simultânea. Ou seja, eu tenho aqui o ativo atingindo uma região de um desvio padrão. Tá? Então eu gosto bastante de analisar os desvios do mercado. Então aqui ele me fala que tem 15,87% de chance do preço ficar abaixo desse nível. Aqui eu poderia simplesmente então montar uma trava de alta com put nessa região aqui justamente de um desvio padrão. Então vamos limpar aqui, ó. Pegando a venda a 19,21 com put, 19,21 e a compra 18,21. Ou até um pouquinho mais próximo aqui do preço, tá? Então posso deixar aqui nessa condição. Se quiser até colocar um pouquinho aqui mais para cima, pode também. E beleza. Então o que acontece aqui nesse cenário? Bom, estou montando uma trava de alta. Uma trava de alta onde eu perco R$50 para estar ganhando 25. Beleza. Posso montar lá para cima uma trava de baixa. Aqui nesse caso, se eu montar uma trava de baixa muito distante do preço, né, já uma trava, na verdade, já um Iron Condor simultâneo, o que vai acontecer aqui nesse cenário? Eu vou receber pouquinho pela trava de baixa com call e eu vou acabar aumentando o meu risco, tá? Então eu posso começar a estratégia aqui simplesmente com a montagem de uma trava de alta com put, tá? Então eu recebo para estar montando aqui essa posição. E aí, caso o mercado ele venha com essa movimentação de alta aqui, aí sim eu posso montar a outra parte da trava de baixa com call, recebendo e trabalhando com uma probabilidade muito alta do preço se manter aqui nesta região. Por mais que eu esteja pegando aqui um cenário, uma situação onde eu tenho um risco-retorno aqui não tão favorável, eu estou trabalhando com a probabilidade a meu favor. Então, o risco-retorno real da posição, né, se eu for pegar a posição de longo prazo, trabalhando justamente essa questão de probabilidade, eu consigo trabalhar no longo prazo com uma expectativa matemática positiva, uma expectativa matemática de ganho aqui da posição. Tá? Então, esse seria aí, eventualmente, o primeiro cenário. Se o mercado subir, eu posso travar a outra posição, né? Então eu monto ali a posição descasada. Então eu posso fazer essa montagem aqui. Claro, como eu falei, vai ter uma infinidade de possibilidades aqui. Eu poderia simplesmente fazer, não nesse caso, aqui eu teria que fazer um condor normal, se eu fosse só fazer a compra de call, tá? Mas eu vou ter uma infinidade de possibilidades aqui que eu posso trabalhar. Como é que foi a posição, né? E como é que a gente montou a posição que deu 18% ali em alguns dias? Foi basicamente trabalhando aqui. Primeiro, eu tinha o ativo nessa região aqui, e eu tinha ao mesmo tempo uma região onde eu tinha um desvio padrão, justamente nessa faixa de preço, e um desvio padrão aqui nessa faixa de preço. Ou seja, mais de 68% de chances do preço ficar nessa região. O que aconteceu? O mercado disparou. A partir do momento que ele disparou, também tinha uma infinidade de manejos que eu podia fazer. Inclusive, a gente fez uma aula lá no Opções e Oportunidades, que é o meu clube de recomendações, mostrando aí diversos tipos de manejos que a gente podia trabalhar e qual que era o mais interessante naquele momento para estar fazendo. E aí, de fato, o mercado voltou aqui para essa região, que nos deu uma condição de ganho de 18%. A gente ainda trabalhava com uma relação de risco-retorno não tão favorável,
né? Tava um pouco menos ali de 1 para 2, né? Ou seja, perder 20 para ganhar 10, por exemplo, né? Mas a gente tinha essa probabilidade aqui ao nosso favor. Então quando eu gosto muito de montar essa estratégia, quando eu tenho uma condição interessante, tanto de conseguir trabalhar entre as regiões de desvio e também um cenário onde o preço já está naturalmente aqui com essa condição de consolidação, né? A gente está nesse processo inercial, digamos assim, onde o preço ele está mais de lado. A operação fica muito mais interessante se a gente tem a volatilidade implícita do ativo alta. Por quê? Quando eu monto aqui uma estratégia de Iron Condor, essa daqui é uma estratégia, vamos lá, montar aqui ó, um Iron Condor, trava de baixa com call, beleza, 20, 21, 21, 21, vou pegar aqui os 16, 18, 71 também aqui ó, 18, 71, 17, 71, beleza. Quando eu monto essa estratégia aqui, você vê como ela já está mais próxima do preço, não está tão distante ali das regiões de desvio, já melhorou a situação de retorno risco aqui da posição. Só que eu gosto de casar, como eu falei, com os desvios, tá? Só que o que eu vou ver aqui? Primeiro, é uma operação que é teta positivo, ou seja, cada dia que passa, essa posição vai valorizando, tende a colar nessa linhazinha aqui, que é a região de ganho máximo. Outra condição que a gente vai ver aqui, que eu acredito que não está na tela, mas é uma condição onde a gente tem Vega negativo, ou seja, se a volatilidade do mercado cai, se ele está nesse processo de consolidação e a volatilidade está caindo, isso daqui acelera também o meu processo de ganho. Então eu tenho aqui, o que seria esse acelerar o processo de ganho? Pô, eu tenho aqui basicamente uma operação que faltam 28 dias para o vencimento. Se o tempo vai passar e é um processo natural, né? Mas se a volatilidade começa a cair de forma mais intensa, principalmente se a volatilidade implícita está alta, esse processo de ganho acelera e a gente consegue encerrar a posição com um prazo aqui muito menor do que o estimado, dos 28 dias, sem precisar carregar a posição para o vencimento. Bom, então dessa forma você vai ter inúmeras possibilidades de trabalhar aqui com essa estratégia, tá? Você pode montar simultâneo, você pode montar as pernas separadas, você pode estar montando também usando as regiões de desvio do preço, traçando as regiões de desvio padrão no início do vencimento, trabalhando aí nessa região, principalmente se for querer montar a estratégia mais descasada, né? Uma perna, depois a outra. Enfim, são inúmeras possibilidades. É interessante estudar, ver o que é mais interessante para o seu perfil, o que é mais interessante para você montar. É uma estratégia que a gente monta com frequência? Não, tá? Não montamos essa estratégia com frequência. Então, como eu falei, tem que casar uma série de fatores, né? A gente tem o preço mais estável, a gente está conseguindo ver isso até de forma gráfica, ser uma região onde a gente pode trabalhar na região de um desvio padrão, numa situação mais interessante. E se tiver com a volatilidade implícita alta, melhor ainda para a gente estar montando aí esse tipo de estratégia. Espero que você tenha gostado, é uma estratégia um pouquinho aí mais complexa, tá? Eu vou estar jogando também o conteúdo aqui desse material, dessa aula aqui, lá no nosso canal do Telegram, então vai ter um link aqui na descrição para você entrar no canal do Telegram, baixar o material para estudar, assistir esse vídeo, né, acompanhando o material aí também. Espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima, deixa o seu like, o seu joinha, um grande abraço, ficamos por aqui, tchau, tchau.